Olá, minha querida Igreja Vida. Sou Jéssica, serva de Jesus Cristo, chamada para ensinar os nossos adolescentes de 11 a 14 anos nessa temporada de Escola Bíblica Tá1. Bom, o nosso conteúdo foi sobre o panorama do Antigo Testamento, focado no Pentateuco. Então, vamos conferir o que eles aprenderam nesse tempo. Bom, durante as aulas nós falamos sobre o panorama do Antigo Testamento. Mais especificamente, estudamos sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que vão de Josué a Esther. Depois, os livros poéticos, que são de Jó a Cantares. De Isaías a Daniel, nós temos os livros proféticos maiores. E por último, de Oséias a Malaquias, os livros proféticos menores. Bom, voltando ao Pentateuco. Quem escreveu foi Moisés, no ano 1440 a.C. Foi escrito no deserto e o alvo era o povo de Israel. Vimos que testamento significa a última vontade de um testador. Vimos também que no Antigo Testamento se aguardava o Messias. Já no Novo Testamento, o Messias veio. Por último, vimos que no Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Já no Novo Testamento, é o cumprimento do que se estava escrito no Antigo Testamento. Bom, agora a turma vai terminar de explicar, vai falar mais detalhadamente sobre cada livro que compõe o Pentateuco. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Seu nome deriva de uma palavra grega que significa princípio. É considerado a base da Bíblia, pois nos relata pontos importantes ao cristianismo, como a quebra da relação entre Deus e o homem, a entrada do pecado no mundo e a promessa de Deus para a redenção. O livro se divide em 2 partes. A primeira parte é contada sobre o período da criação até a escolha de Abraão para ser o patriarca da nação de Israel. Nos capítulos 1 e 2, nós podemos ver a narração sobre Deus e a criação. Nos capítulos 3 ao 11, é possível ver relatos sobre a queda do homem e as consequências do pecado, a primeira civilização, que se encontra lá no capítulo 4, que são os descendentes de Adão e Eva, o dilúvio, que está narrado do capítulo 5 ao 9, e a dispersão das nações, que aconteceu através da Torre de Babel, que é narrado do capítulo 10 ao 11. No capítulo 12, nós encontramos o chamado de Abraão e a promessa que Deus faz a ele de ser pai de uma grande nação. Nação essa que irá levar à luz da palavra salvação e redenção às demais nações. Do capítulo 12 ao 25 é narrada a história de Abraão e sua família. Do capítulo 25 ao 35 é contada a história de Isaque, filho de Abraão, que será pai de Esaú e Jacó, que posteriormente será chamado de Israel. Jacó terá muitos filhos, entre eles José. A história de José se encontra do capítulo 37 ao 50. Esse que será usado por Deus para salvar muitas pessoas da fome e miséria no Egito. É interessante ver a referência a Jesus no livro de Gênesis. Em Gênesis 3:15, Deus fala sobre o Filho do Homem que irá pisar na cabeça da serpente após o pecado de Adão e Eva. E será ele o responsável por trazer redenção aos demais povos. O autor de Êxodo foi Moisés. Ele foi escrito no deserto e a palavra-chave de Êxodo é Êxodo 2:24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo conta sobre a libertação do povo de Israel, lá no Egito. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. O seu autor foi Moisés e foi escrito na época de 1440 a 1410 a.C. E o local que foi escrito foi na viagem que ele fez pelo deserto. E o seu alvo de leitores foi o povo de Israel. E o seu versículo-chave
Levítico 11:45, que diz assim: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E a sua palavra-chave é santidade. Levítico também é conhecido como o manual dos pastores, porque nele mostra como os sacerdotes devem se comportar e mostrar como eles devem se comportar no seu templo, e mostrar como eles devem levar a vida espiritual do seu povo e nação dentro da sua cidade. O livro de Números, ele era conhecido como No Deserto. E essas são as primeiras palavras do livro, no texto. Então, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. Então, eles colocaram o nome de Números, por causa dos dois recenseamentos, localizados no capítulo 1 e 26 no livro. Mas exatamente, o termo hebraico ele encaixa melhor na ênfase, que é quando acontece o tempo da peregrinação do povo de Deus, da vida do povo de Deus, quando eles estavam na peregrinação no deserto. E uma curiosidade para quem não sabe onde achar o livro de Números. Ele é achado depois de Levítico. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e último livro do Torá. Deuteronômio deriva da palavra grega Deuteronomion, que significa segunda lei. O livro de Deuteronômio contém as últimas palavras de Moisés para os israelitas, antes de entrarem para Canaã. Em seus discursos finais, Moisés repetiu vários de seus mandamentos e leis para Israel. O livro de Deuteronômio contém os seus 3 últimos sermões. O primeiro sermão é do capítulo de 1 ao 4, que é a introdução. O segundo sermão é do capítulo de 5 a 26, e consiste em 2 partes. A primeira parte é de 5 ao 11, que é de Moisés explicando os mandamentos para Israel, e a segunda parte é de 12 a 26, que é um código de leis que consiste no núcleo do livro. O terceiro discurso é de 27 a 30. É uma solene renovação de convênio de Deus e Israel, e a declaração de bênçãos da obediência e das maldições que acompanham a rebeldia. E o capítulo de 31 ao 34, Moisés incentiva Josué e Israel a ser fortes e corajosos. E vamos para as considerações finais sobre Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Gênesis fala sobre a criação, que Deus criou o céu, a terra, o homem e a mulher. Em Êxodo aprendemos sobre a retirada do povo de Israel, da escravidão do Egito. E em Levítico aprendemos sobre a lei. Em Números aprendemos sobre a quantidade de pessoas, família, não tem muito o que explicar. E em Deuteronômio aprendemos sobre a repetição da lei. E eu gravei 2 versículos da Bíblia, que foi Gênesis 1:1 e Deuteronômio 6:4. Em Gênesis 1:1 fala: e assim Deus criou os céus e a terra. Em Deuteronômio 6:4 fala: ó Israel, ouve o nosso Deus, o único Deus. Para finalizar o vídeo, queria falar um pouco sobre o que a história de Moisés nos ensina. Que Deus pode nos usar para fazer obras incríveis, assim como ele usou Moisés para fazer obras incríveis. Muito bom! Os nossos adolescentes deram um show, né? Muito bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Em Êxodo, nós vimos que Deus usou a vida de Moisés
para abençoar e transformar a vida do povo de Israel. Também eu gostaria de aproveitar esse tempo para agradecer a todas as pessoas que foram fundamentais nesse momento que tivemos que estar distantes, né? Então, David, Gleice, Jojo, Priscila, Cristi, Sara, Ana, vocês foram fundamentais para que os nossos adolescentes pudessem participar dessa escola bíblica, dessa temporada da Escola Bíblica Taon. Que Deus continue abençoando vocês, Deus continue usando vocês como instrumento para auxiliar na caminhada dos nossos adolescentes, nessa caminhada com Cristo, que eles fiquem firmes com Cristo. Igreja Vida, muito obrigada por mais essa oportunidade que vocês me deram de aprender e de compartilhar do amor de Deus. E adolescentes, lembrem do que nós aprendemos. Obedecer a Deus é evidência de que o amamos. Aquele que ama o Senhor deve viver apegado a Ele. Que Deus nos abençoe.